Trump encurrala presidente sul-africano ao vivo e o clima fica tenso entre os dois. Recentemente, o Trump recebeu o atual presidente sul-africano nos Estados Unidos, no qual Trump o encurralou com vídeos comprometedores, acusando o atual presidente da África do Sul de apoiar um suposto genocídio branco na África do Sul. O presidente sul-africano tentou questionar, tentou debater, mas o clima ficou tenso. Mas assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente aconteceu na Casa Branca, por que o clima se esquentou e o que é esse suposto genocídio branco que o Trump fala, e até mesmo o Elon Musk, que é um sul-africano branco, também fala. Em um momento de tensão na Casa Branca, Trump encurrala o atual presidente sul-africano com um vídeo comprometedor, onde mostra claramente um político do mesmo partido do presidente sul-africano falando que irá matar todos os brancos com metralhadoras. Mas calma lá, eu vou voltar alguns anos na história e explicar para vocês da onde que vem todo esse ódio que os negros possuem contra os brancos na África do Sul. Bom, para você que não sabe, a África do Sul foi o epicentro de uma política chamada Apartheid, que é uma política nada mais nada menos que separou a sociedade entre brancos e negros. Existiam banheiros de brancos e de negros, presídios de brancos e de negros, escolas de brancos e de negros e etc. Essa política acabou em meados dos anos 60 e 70, na maior parte do mundo. Inclusive o Apartheid também existiu nos Estados Unidos, mas que também acabou com o Civil Rights Movement nos Estados Unidos. Mas na África do Sul continua ainda por mais uns anos. Então no Brasil nós não somos acostumados com essa divisão racial tão brusca. Nunca aconteceu no Brasil, por exemplo, de existir um banheiro de negro e de branco, nem sequer na época da escravidão. O que em muitos países, como na África do Sul e nos Estados Unidos, ainda existe, mesmo atualmente, uma essência de uma divisão racial muito forte. Existem bairros de negros, bairros de branco e etc. E sim, atualmente na África do Sul hoje não possui mais nenhum tipo de apartheid ou coisa do tipo. Só que mesmo após o fim do apartheid, ainda existe uma elite branca no país muito predominante. Praticamente as pessoas mais ricas da África do Sul são brancos de origem europeias que foram para a África do Sul na época do Apartheid ganhar dinheiro lá. Então ainda existe uma elite branca no país muito forte. E muitos desses africanos negros não gostam dessa elite branca por coisas do passado, escravidão que existiu, o Apartheid, etc. E hoje em dia, os brancos, entre aspas, tá bom? Eu sei que é uma frase muito comunista falar desse jeito, mas os brancos dominam os meios de produção na África do Sul, principalmente as terras agrícolas, tá bom? Hoje, 90% das terras agrícolas são dominadas pelos brancos. E o que hoje em dia os negros que dominam o poder, tá bom? Porque hoje em dia lá, por exemplo, desde inclusive do fim do Apartheid, só elegem presidentes negros e esquerdistas. Por quê? Porque a maioria da população sul-africana é negra, então eles acabam votando em pessoas ali que são mais próximas dos seus ideais políticos. Mas voltando à questão das terras agrícolas, o que esses atuais políticos sul-africanos negros esquerdistas querem fazer? Eles querem fazer uma espécie de revisionismo, falando que após o fim do Apartheid, as terras agrícolas ficaram mal distribuídas, ficaram tudo na mão dos brancos. Lembrando que os brancos realmente eram donos dessas terras. Eles compraram essas terras na África do Sul, tá bom? Mesmo que seja há 100, 200 anos atrás. Eles compraram essas terras e elas vão continuar sendo dos seus descendentes. Mas o que hoje os negros querem fazer na África do Sul é uma espécie de revisionismo, que como eu posso dizer, reequilibrar a balança, passar a maior parte das terras que hoje estão na mão dos brancos para os negros.
além de ser uma clara violação da propriedade privada dos brancos, isso está sendo feito de maneira totalmente radical. Simplesmente estão matando os brancos donos de terras. Vale lembrar que esses atuais brancos não têm nenhuma responsabilidade, não pode sofrer a culpa ou sofrer também como os negros também sofreram no passado. Vale lembrar que esses brancos de hoje em dia não podem ser responsabilizados por culpas dos seus antecedentes. Sim, os seus antecedentes eram donos de escravos, mataram muitos negros também, fizeram coisas horrendas, mas aí que tá, os atuais brancos não fizeram isso. O que os negros na África do Sul tá querendo fazer é uma espécie de revanche, assim, uma espécie de vingança histórica, também matando os brancos. Mas, como dito, né, esses brancos não têm nada, esses brancos nunca fizeram nada contra os negros. Os atuais, vale lembrar. Simplesmente mais de 1000 fazendeiros brancos foram assassinados na África do Sul. E agora que vocês já entenderam o que está acontecendo, esse movimento de querer retomar supostamente as terras que os brancos pegou dos negros e devolver aos negros, vamos voltar ao presente. O que está acontecendo atualmente? Eles estão matando brancos, inclusive com a ajuda do governo de movimentos extremistas, para devolver a terra para os negros. Além de isso ser ilegal, além de isso está sendo feito de maneira totalmente agressiva, matando os brancos, isso é ruim economicamente para a África do Sul. Vale lembrar que esses donos de terras brancos na África do Sul possuem essas terras há 200 anos. Eles nasceram sendo agricultores. Então, eles têm uma expertise no nicho de plantações de agro muito maior do que os negros. E não, isso não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com nada. É simplesmente um fato. Pelo fato da família deles mexerem com aquilo ali há 200 anos, há 5 gerações, eles sabem ter uma expertise muito maior do que os negros, que nunca sequer foram donos na África do Sul, ok? Nunca sequer foram donos de terras agrícolas, nunca mexeram com isso, quer dizer, mexeram como proletariados, né? Mas não como gestor de fazendas. E o que está acontecendo na África do Sul? Muitas das terras que estão sendo tomadas dos brancos e entregadas aos negros estão tendo uma queda de produtividade do agro sul-africano de maneira vertiginosa. Inclusive, a África do Sul já está tendo que importar comida de outros países, de países vizinhos da África. De países vizinhos da África do Sul. Por quê? Porque a produção está caindo de maneira absurda. Porque está transferindo as terras dos brancos para os negros, mas aí que tá. Os negros não têm a mesma expertise que os brancos têm na gestão de fazendas. E não, como dito, isso não é nenhum tipo de racismo, nada do tipo. É só um fato. Se você trabalha com aquilo há 50 anos, você sabe mais do que uma pessoa que vai pegar sua terra do nada. Imagina que você é dono de uma empresa automobilística há 50 anos. Você é um profissional em carro. Você, a sua empresa já está no ápice. Com toda a sua inteligência, com toda a sua expertise no assunto, a sua empresa produz muito mais com você do que se botar um Zezinho para poder gerir a sua indústria automobilística. O Zezinho não sabe nada de indústria de carro. Então, se o Zezinho assumir, obviamente a produtividade vai cair muito. E a mesma coisa está acontecendo lá. E o que está acontecendo é muito parecido com as supostas reformas agrárias. Esse papo de revisionismo de terras, de redistribuir as terras, é uma coisa que esses comunistas têm. E esse papo existe em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive existiu no Brasil. Antes do golpe de 64, João Goulart, o presidente que supostamente daria o golpe comunista no Brasil, estava tocando em assuntos muito parecidos com esse, de reforma agrária. O que é uma reforma agrária? É redistribuir as terras do Brasil. Falando em palavras mais claras, é você ter um MST legalizado. O Estado vai pegar a terra dos grandes produtores e vai dividir igualitariamente para um monte de Zé Mané que não sabe administrar e não sabe produzir aquela terra de maneira eficaz. Papo de comunista, que é pegar coisa de pessoas que produziram e entregar para pessoas que não produzem. Lembrando, essa frase que eu acabei de falar é no caso do reforma agrária do Brasil, tá bom? O caso da África do Sul é uma questão, um buraco um pouco mais embaixo, tá bom?
não é simplesmente uma reforma agrária de redistribuir as rendas dos ricos para os pobres, não, é dos brancos para os negros, é uma coisa um pouco mais racial, é um buraco um pouco mais embaixo, ok? Então, esse exemplo que eu acabei de dar aqui, de transferir as terras de pessoas produtivas para improdutivas, é no caso do Brasil, ok? O que eles queriam fazer antes do golpe de 64, o que o presidente João Goulart queria fazer. Mas agora, voltando ao presente, o Trump encurralou o presidente sul-africano com um vídeo de claramente um político do mesmo partido do presidente sul-africano falando que vai matar negros com metralhadoras e vai devolver as terras para os negros. E o clima esquentou de maneira drástica ali. O presidente sul-africano até tentou ali em algum momento rebater os argumentos, mas o Trump o interrompeu várias vezes. E inclusive as relações entre Estados Unidos e África do Sul não estão mais tão positivas desde que o Trump assumiu. Inclusive Elon Musk, direto como sul-africano branco, faz críticas com muita frequência ao governo sul-africano por passar um pano para esses políticos mais extremistas do partido que fala claramente em matar brancos para poder pegar terras. E vai muito além de apenas falar, tá bom? Eles estão realmente matando brancos de maneira legal para pegar essas terras. Inclusive, uma coisa muito bizarra que está acontecendo na África do Sul, nas rodovias sul-africanas, né, em frente a essas terras agrícolas, estão colocando várias cruzes brancas para simbolizar meio que, olha, a morte de vocês fazendeiros brancos estão chegando, ok? Já estou deixando até uma cruz branca na frente da sua fazenda. Você, dono dessa fazenda, sua hora vai chegar. Uma ameaça clara, o que está uma coisa totalmente bizarra, uma coisa totalmente psicopata, ok? Eu vou inclusive deixar um vídeo para vocês aí agora passando, mostrando uma rodovia cheia de cruzes brancas que os negros colocaram como suposta ameaça ali, né, aos brancos donos daquelas fazendas. E vale lembrar que mesmo com a escravidão, mesmo com todas essas questões, essas terras adquiridas pelos brancos foram adquiridas de maneira legal, ok? Eles eram imigrantes europeus há 100 anos atrás, em média, que vieram para a África do Sul, foram, né, para a África do Sul e compraram essas terras, ok? Eles não invadiram, não fizeram nada do tipo. Claro, ok? Eu não estou minimizando o que os brancos fizeram contra os negros na África do Sul. Outras coisas absurdas, a escravidão principal de todas, né? Mas mesmo depois que a escravidão acabou, ainda existia um preconceito insano contra os negros na África do Sul. E o que é mais absurdo é existir todo esse tipo de preconceito, todo esse tipo de coisa dentro do território africano, dentro do território dos negros. O que hoje os negros alegam que são uma terra deles e que devem ser tomadas por eles. Mas aí que tá. Aqueles sul-africanos brancos não são africanos também, eles são africanos igualmente, só não são africanos étnicos, mas nasceram lá, se adaptaram à cultura de lá e tudo mais. Eles só são de outra descendência. Isso para mim vale a racismo, preconceito igualmente. Como dito, os brancos de hoje não têm nenhuma responsabilidade histórica pelos seus antecedentes. Os seus antecedentes fizeram atrocidades, mereciam ser assassinados mesmos, mas já morreram de qualquer maneira e agora os seus descendentes não têm culpa nenhuma por isso, não apoiam a escravidão, não apoiam o apartheid, são pessoas que vivem comumente, tranquilamente com os negros no meio da sociedade e não merecem a morte de maneira alguma, ok? E nem merecem ser tomadas as suas terras, pois essas terras, como dito, foram adquiridas de maneira legal, compradas. Mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre todo esse tópico do suposto genocídio branco. Você acha que Trump tem razão? Você acha que os negros têm razão? E qual é a solução que vocês veem como a mais possível para resolver todo esse conflito, ok? Eu peço que você comente aqui embaixo. Então vou estar encerrando esse vídeo por aqui, lembrando que saem notícias diárias sobre a geopolítica global. Se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, deixe o seu gostei e até mais.